Direto da redação. Nós temos um fato que está ocorrendo que está ocorrendo em Brasília, o Brasil está acompanhando isso, que é a CPI da Covid-19. Essa comissão parlamentar de inquérito foi criada no âmbito do Senado, investiga a gestão do governo federal durante a pandemia, no enfrentamento da pandemia da Covid-19. E um fato também assim paralelo, que começa a ser apurado, não é paralelo, mas que começa a ser apurado dentro da CPI, então não é um fato paralelo, é um fato que a CPI ela chegou, ela mapeou isso, chegou. São atos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. Isso implica vários integrantes do governo Jair Bolsonaro, entre eles militares da ativa que estão no governo, estão sendo citados. E a CPI já convocou alguns desses militares, vai reconvocar mais alguns, mas o que nós vimos nos últimos dias foi o seguinte, uma reação das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, dos comandantes, do ministro da Defesa, que assinaram uma nota em conjunto, fazendo assim um tipo de intimidação ao Senado, aos senadores, e ao que se demonstra aqui, os senadores não refugaram. Eles vão continuar convocando os militares. Mas é algo incomum essa participação de militares na vida política brasileira, desde a ditadura militar de 1964, quando o regime militar vigorou por quase 25 anos no país e terminou caindo de podre, vendo uma ditadura que matou, que torturou e que levou, assim, endividou o país e que também entregou o país em frangalhos, um Brasil endividado. Após o regime militar, o ciclo militar, nós tivemos uma década perdida, que foi a década de 80. Quem viveu esse período se lembra disso? Mas é algo incomum, até então, a participação ostensiva de militares na vida política, na cena política do país. Eu vou conversar sobre isso com um militar que foi candidato em 2 eleições, mas para ser candidato ele se desligou, ele entrou para reserva, ele deixou de ser militar. Mas ele, como conhece a vida na caserna, conhece a vida, o militarismo, vai poder assim nos dar uma noção se essa rotina militar, se ela é permitida, se é algo comum ou se é algo que deve persistir daqui para frente. Eu vou conversar com o comandante, o ex-comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé e do 8º Batalhão de Polícia Militar em Campos, Ramiro Campos. Comandante Ramiro, bom dia. Muito bom dia, meu grande amigo Roberto. Muito bom dia aí a todos os ouvintes aí desse seu programa com imensa audiência. Roberto, o meu telefone hoje está sendo bombardeado de mensagens de amigos meus de Rio das Ostras que não estão conseguindo ouvir você hoje. O que eu vou explicar para essa gente, Roberto, antes de nós falarmos aí sobre o tema em questão hoje? O que eu posso explicar para esses meus amigos? Olha, é um problema interno, é um problema técnico na emissora. A emissora, ela está praticamente, o que me consta aqui, está praticamente no automático. Então a emissora não conseguiu se conectar hoje. Então eu creio que é um problema técnico que está ocorrendo lá, mas um problema que eles estão tentando sanar. É possível que eles nos alcancem no caminho, mas nós estamos nesse momento aqui para a região noroeste, as outras emissoras elas estão em rede, normalmente. O único problema é localizado em Rio das Ostras. Entendi. Perfeito. Não, eu até me assustei hoje, eu já estou na rua, né, e quando deu mais ou menos umas 7h10, uma série de mensagens no meu celular perguntando por que seu programa não estava chegando a Rio das Ostras. Eu falei, olha, eu não sei, eu vou até estar com ele mais tarde, então eu vou explicar isso a eles. Mas, Roberto, mas é hoje, tema, então? Não está chegando agora, né? Mas outros dias está normalmente. Mas a opção também é o YouTube, nesse momento do Portal Viu. As pessoas estão acompanhando, também estão recebendo feedback aqui de mensagens, pessoas de Rio das Ostras falando. E também o Facebook, ou o YouTube Portal Viu, ou o Facebook. Então é a opção para que essas pessoas acompanhem, até com imagens, em tempo real, comandante. Isso. Comandante Ramiro, Ramiro. vamos ao tema. Antes de dissecarmos o assunto, você falou a palavra-chave do dia. Intimidação e CPI. As duas palavras-chave, CPI
e intimidação. Roberto, eu queria deixar bem claro, e eu gostaria até da sua opinião, depois que eu falar. Esse final de semana eu vi uma série de intimidações em redes sociais, em declarações políticas, questionando a CPI, questionando os componentes da CPI, uns dizendo que os componentes respondem na justiça, outros dizendo que a esposa de componentes da CPI foi preso. Uma série de intimidações com relação à CPI. Eu queria deixar bem claro e quero até a sua opinião. A única pessoa, o único órgão que tem competência de questionar a ilegalidade da CPI é a PGR, é o senhor Augusto Aras. Ele pode, já que alguns grupos políticos questionam a ilegalidade da CPI, por que eles não oficiam a PGR e a PGR manda para a Suprema Corte as arguições de suspeição e dissolve-se a CPI? Então você não acha que está sendo demais esses questionamentos por pessoas que não têm o mínimo conhecimento jurídico, né, por gado mesmo, gado do cercadinho, questionando essa ilegalidade dos componentes da CPI? Eu até gostaria de ouvir a sua opinião, porque para mim só a PGR que tem essa competência. Eu estou errado, Roberto? O senhor está corretíssimo, o comandante. A PGR ela pode questionar, ela não pode nem anular a CPI, ela vai provocar o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo julgue se a CPI tem legitimidade ou não. Mas só lembrando que a CPI ela foi instaurada a partir de uma proposição da minoria de senadores do Senado ao Supremo. O Supremo obrigou praticamente o Senado a abrir essa CPI, porque a CPI ela é legítima, ela é um direito da minoria em parlamento. Né? Exatamente. Exatamente. Então é só deixar, como você usou essa palavra-chave, é bom deixar para algumas pessoas aí que talvez não tenham tido o conhecimento jurídico adequado, a CPI, os componentes da CPI, os membros da CPI, independente da vida pregressa, passada deles, mas a CPI é legítima. E a única pessoa que pode arguir é o senhor Augusto Aras, né? E pelo visto já está até perdendo a vaguinha dele lá na Suprema Corte. Então, caso contrário, eu acho que nós não temos que questionar a CPI e temos que respeitá-la. Mas vamos ao assunto. Comandante, aí eu gostaria de saber do senhor o seguinte, se é comum isso acontecer, porque desde a ditadura militar o que nós assistimos foi uma réfrega, foi um distanciamento dos militares da caserna em relação à participação de militares na política. Eu até citava para o senhor quando conversávamos hoje mais cedo, que eu tenho aqui e reli várias vezes o livro do Ernesto Geisel, o CPDOC, que é um departamento de história da Fundação Getúlio Vargas, fez uma entrevista uma vez com o ex-presidente Ernesto Geisel, que foi o penúltimo presidente do ciclo militar. Foi onde se iniciou ali um processo de abertura, que foi encerrar lá com João Figueiredo. E ele denominava de vivandeiras de quartéis aquelas pessoas saudosistas do período duro, período mais intenso da ditadura, que tentavam fazer com que aquele núcleo mais conservador, aquele núcleo mais duro do regime militar retomasse as rédeas e prolongasse a ditadura no Brasil. Ele disse que não, que a abertura seria inevitável. E nesse livro, a partir dali, ele diz o seguinte, que o militar ele deveria se ater à questão de militar, no quartel, de proteção de nossas fronteiras, da proteção da soberania, da preservação da soberania do país. E ele se tornou contrário à participação de militares em política. Então eu gostaria de saber do senhor, comandante, se essa norma, na sua avaliação, o senhor que conhece bem do assunto, se ela muda daqui para frente ou se nós temos um risco de ter os militares cada vez mais envolvidos com política, militares da ativa, não é militares da reserva não, da ativa. O senhor acredita nisso? Veja bem, Roberto, a minha preocupação é a seguinte, não só com militares, seja inativos, né, ou da ativa, por quê? Porque os militares eles têm o poder bélico, mas a minha preocupação, concordando com o que você está dizendo, não é só com o militar não, é com qualquer força de segurança armada. A história recente, bem recente, menos de uma década,
nos mostrou, e você vai se lembrar, eu não posso estar citando nomes, mas você deve se lembrar de um recente secretário de Segurança que ficou por 9 anos, né, disse ser o pai das UPPs, resolveu o problema do Rio de Janeiro, entre aspas, das UPPs, e detalhe, ele era secretário de Segurança. Então ele era o chefe da Agência de Inteligência do Estado do Rio de Janeiro. E depois que ele ficou os 9 anos, aos 2 governadores que ele serviu, um Sérgio Cabral durante 8 anos e o Pezão parece que um ano ou um ano e pouco, foi descoberto um lamaçal de roubalheiras, improbidades. Aí eu pergunto a você, essa autoridade que era secretário de Segurança, não era militar, era um delegado da Polícia Federal, será que ele durante esses 8 anos não viu nada, não sabia de nada que acontecia no governo Sérgio Cabral? Você está entendendo o que eu estou te falando, não está? Exatamente. Estou entendendo perfeitamente. Alguém que sabe... Então que é conhece... isso que eu quero... Então, da mesma monta em que esse delegado da Polícia Federal, durante 8 anos, foi secretário de Segurança, convivendo no governo Sérgio Cabral, ele um delegado, chefe da Agência de Inteligência do Estado, e não saber de nada, tanto que você vê que ele rasgou a biografia de vida dele. Então é isso que eu quero, essa que é a minha preocupação, Roberto, com as Forças Armadas. Porque enquanto se está no poder, a verdade é essa. Existem muitas tentações. E militares, nós que somos das Forças Armadas, braços armados, nós temos que servir a pátria, temos que servir ao cidadão. Nós não temos que servir a nenhum político. Então isso me preocupa e me preocupa muito. Políticos com interesses obscuros querendo se escudar nas Forças Armadas. Então isso é perigoso para a nação. Isso pode rasgar a biografia. Eu acho que qualquer Força Armada, qualquer, estadual, federal, ela tem que ser vista como o braço ao lado da lei, ao lado do cidadão, e não uma força armada do lado político A ou do lado político B. Eu estou falando em qualquer esfera, tá? Não estou falando de Forças Armadas a nível federal, eu digo de Forças Armadas a nível estadual. Eu vou até, Roberto, fazer uma brincadeira que eu fiz, eu acho que na minha penúltima entrevista. Vamos imaginar Roberto Barbosa, prefeito de um município qualquer do Noroeste Fluminense, até porque competência para isso você tem. Aí obrigado. O seu chefe do gabinete ou o seu secretário de segurança ser um coronel da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, ou ser um delegado de polícia, ou ser um militar das Forças Armadas. Ele, seu braço direito, aí ali está empregado a esposa dele, empregado o filho dele, empregado parentes dele. Você me desculpe, mas isso vai tirar a isenção da força ao qual esse militar ou esse delegado pertencer. Por quê? Porque, na verdade, ele vai estar trabalhando em prol do prefeito Roberto Barbosa. Não tem como nós não pensarmos dessa forma, entendeu? Perfeito. Comandante, eu tenho uma pergunta aqui que as pessoas me perguntam pelo WhatsApp, que eles querem saber de qual é o secretário que o senhor está se reportando no Rio de Janeiro. Eu tomo a liberdade aqui de mencionar. Na verdade, o senhor fala aqui do ex-secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que é um delegado da Polícia Federal. Então ele foi secretário de Segurança no governo Sérgio Cabral, foi durante um período também no governo de Luiz Fernando Pezão, foi o secretário de Segurança no período. E eu estou conversando aqui, para você que está sintonizado aí pela Rádio Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, eu estou conversando com o comandante, o ex-comandante do batalhão da Polícia Militar, do 8º BPM de Campos, Ramiro Campos, e também do 32º Batalhão de Macaé, de outros batalhões também no Estado do Rio de Janeiro, que hoje é coronel da reserva. O comandante Ramiro, outra coisa também que eu gostaria de saber que o senhor opinasse, é comum militar ameaçar parlamento? Ameaça de militar é coisa comum? Veja bem, eu acho o seguinte, o militar, não volto a dizer, não só o militar, mas qualquer
força de segurança. Porque a gente fala em militar, mas, um exemplo, existe uma polícia civil, existe uma polícia federal. As forças de segurança, sejam militares ou civis, elas não podem ameaçar, elas têm que agir. Porque quando começa-se a ameaça, perde-se a credibilidade. Imagina você, Roberto, mais uma vez, você é lá prefeito de uma cidade, aí você como prefeito começa a fazer ameaças. Eu vou fechar a Câmara de Vereadores, eu vou mandar prender um vereador. Você só faz ameaças e isso perde a credibilidade. Porque se você achar que alguém tem que ser preso, alguém que tem que ser ameaçado, você tem que agir. Você quer ver uma coisa que eu nem ia citar isso hoje, mas eu acho importantíssimo. Um grupo político de altíssimo escalão federal divulgou semana passada que existe um vídeo envolvendo um ministro da Suprema Corte com orgias e relações sexuais com menores. Isso aí está reverberado nas redes sociais. Eles até citam o nome do ministro. Aí eu te pergunto, isso é conduta de um político? A partir do momento em que o político sabe, chega ao conhecimento dele, e isso se for verdade, que para mim é mentira, que existe um vídeo de uma grande autoridade tendo relações sexuais com menores, isso é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa autoridade política que divulga, fica fazendo ameaças, ele tem que não é mostrar esse vídeo, não. É apresentar ao Ministério Público lá, a vara da infância e da juventude, e sendo verdade, essa autoridade ter o peso da lei sobre ele. Não viver ameaçando. Eu tenho um vídeo, circula um vídeo aí, tá? De uma alta patente da Suprema Corte fazendo orgia com menores. Então é isso que tem que se acabar. Isso só demonstra a incredibilidade, a falta de credibilidade de uma autoridade. Então a mesma coisa, Roberto, para as Forças Armadas. Se as Forças Armadas estão insatisfeitas, descontente com o amparo fundamentado no nosso ordenamento jurídico, ela tem que agir, não ameaçar. Porque para mim a ameaça de qualquer lado que seja, de um lado político, seja lá onde for, não passa de fofoca. Não é nem fofoca, é tão rasteiro que é fuxico. Não chega nem a um escalão de fofoca. Para mim, permeia ali no submundo do fuxico. Então, Roberto, eu também quero deixar essa observação de pessoas que ficam reverberando, sem saber se é verdade ou não, um falso vídeo em tese aí, com autoridades, né, fazendo orgias com menores. Eu acho que isso não tem que ser reverberado, não. Se esse vídeo ele existe, a autoridade que tem conhecimento tem que entregar na mão da justiça. Não ficar, mais uma vez, nesse submundo, né, sendo reverberado de fuxico. Perfeito, comandante. Concorda, Roberto? Eu estou conversando aqui com o comandante Ramiro Campos, que e o tema aqui é o seguinte: são as intimidações das Forças Armadas e as fake news que são também que estão ocorrendo como efeitos, né? São os efeitos colaterais dessa campanha de intimidação contra o Senado Federal. Porque vem em duas frentes, a impressão que eu tenho, sabe, comandante? Vem a frente de intimidação com os integrantes das Forças Armadas que estão dentro do governo, que estão aí aparelhando o governo do presidente Jair Bolsonaro, e tem o outro braço dessa campanha, que é a difamação, é a campanha difamatória, com fake news por redes sociais, envolvendo aí senadores, envolvendo o nome de integrantes da Suprema Corte. Agora, Roberto, eu posso acrescentar um detalhe aqui? Perfeito. Olha só, nós estamos falando aqui de Forças Armadas, já falamos até possivelmente de delegado, de político. Agora, olha só, um fato interessantíssimo, tá? Se eu não me engano, é quarta-feira, vai prestar depoimento na CPI um reverendo, uma autoridade de uma igreja envolvido em venda de vacinas. Venda duvidosa. Olha como isso está crescendo, rapaz. Será que... Me perdoe, eu não tenho conhecimento teológico. Eu posso até estar falando besteira. Mas, Roberto, na sua opinião, que eu sei que você é uma pessoa preparada, um reverendo tem que estar envolvido
nessas vamos assim dizer, talvez ilegais e obscuras negociações de vacina, é função de um reverendo? Não é não, comandante. Não é não. Isso me impressiona, isso me entristece. Porque isso macula, isso conspurca a religião. Algo que deveria ser muito sério e que deve ser sério. E essa mistura entre Estado e Igreja é algo também vergonhoso. Porque reverendo entra em venda de vacina como negociante, lobista. Aí se tem pastores ganhando praças em algumas cidades, pastores que têm empréstimos com prefeituras, com fundo de desenvolvimento, aí depois ganha praça para criar lá praça de Bíblia. E religião é algo muito sério para virar negócio na mão de embusteiro, de negociantes, comerciantes da fé, comandante. Exatamente. É muito triste isso, né? Eu até na quarta-feira, se eu não me engano, esse reverendo vai prestar o depoimento. Eu vou tentar assistir esse depoimento e ele vai ter que se explicar muito, muito bem. Um reverendo, a princípio, uma autoridade eclesiástica, não é isso? Da igreja, tem que ter todo o nosso respeito. Conhece um cabo da polícia militar, não é? Que diz que tem uma quantidade de vacinas e ali vão tomar um chopp num shopping para negociar vacinas. Isso está muito mal explicado e, infelizmente, meu total respeito a qualquer igreja católica, evangélica, meu total respeito aos pastores, aos reverendos, aos obreiros, mas tem que se acender o farol amarelo, não só do círculo militar, como do círculo eclesiásticos. Algumas poucas pessoas vão enlamear o nome de instituições, Roberto. Esse que é a minha mensagem aí final para vocês. Comandante Ramiro Campos, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Direto da Redação nessa manhã de segunda. Tá ok, muito obrigado, um forte abraço aí e uma semana de paz para todos nós. Daí a participação do comandante Ramiro Campos, ex-comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé, do 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos. Vergonhoso essa participação de religiosos, essas negociatas de vacina. Vergonhoso o governo ficar nessas negociatas de vacina, cobrando propina, integrantes do governo, militares, participando de negociatas com vacina, tentando ganhar dinheiro em cima aí de mais de 500 mil mortos. Estão, na verdade, são os abutres, tentando, na verdade, se enriquecer à custa de cadáveres. Algo vergonhoso. Que loucura isso. Eu tenho uma pesquisa que saiu agora aqui, vamos aqui. Isso tudo reflete no que eu vou informar agora aqui, que acaba de me chegar aqui a pesquisa, uma pesquisa aqui do Instituto Datafolha. Deixa eu chegar até ela aqui, porque é o resultado, e eu acho que isso evidencia o repúdio da população brasileira, da sociedade brasileira, a esse tipo de conduta. A bandeira anticorrupção que Jair Bolsonaro agitou na campanha de 2018 já não tremula, segundo pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, 70% dos entrevistados avaliam que há corrupção no governo, em particular no Ministério da Saúde, e 64% acreditam que o presidente tinha conhecimento disso. O único grupo em que não há visão predominante de que há corrupção é dos empresários. Entre eles, 50% acreditam haver irregularidades, contra 48% discordam, um empate na margem de erro. O dado da pesquisa que mais chama a atenção, porém, é outro. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros desejam o impeachment de Jair Bolsonaro. Nada mais, nada menos que 54% dos brasileiros desejam o impeachment de Jair Bolsonaro. São os dados da pesquisa do Datafolha. Portal View. O mundo na palma da mão. View.